Quando o quarto que era seu ateliê vira essa bagunça. Que tudo que você faz volta pra cá, não volta pro lugar de destino. Bandeja, mala, coisa das crianças que casaram e vão ficando. Aqui coisas que eu fiz o arranjo do chá da Yasmin, toalha, fralda do Paulo, miçanga, roupa, boneco, linhas, mais mala. E aí, hoje eu tirei o dia pra fazer isso. Nem deveria, que eu tô com crise de sinusite, mas... Olha essa mesa, gente. Era a mesa que eu produzia meus artesanatos em enviar. E depois eu vou mostrar pra vocês a transformação. Vem comigo. Coisa de festa, tudo coisa de festa. E aí, como tem um quartinho no terraço pra isso, e eu tenho que subir escada, e eu sou uma sedentária, aí eu deixo pra lá. Vou deixando tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Só que hoje eu não concordei. Porque eu preciso organizar as coisas, organizar a casa, deixar tudo preparado, né? Vamos lá, bora. Oi pessoal, aqui já é outro dia. Como vocês viram, eu comecei um vlog, né, do meu dia a dia no final de semana, né, do meu dia no final de semana. Ontem foi dia 24, num sábado, e organizei o quarto com as coisas que estavam ali muito desorganizadas e coisas que eu vou fazendo de festa, né, e aí por comodismo eu vou deixando ali no quarto, que era da minha filha. E ontem eu consegui organizar um pouco ele. Hoje eu vou continuar por aqui com vocês, gravando o meu dia. Vou fazer umas 2 receitinhas com vocês aqui. E espero que vocês gostem. E vamos lá para mais um dia comigo. Então ficou assim, ó, pessoal. Tcharam! Troquei a roupa de cama. Aqui ainda ficou a minha máquina, que eu tenho que testar pra ver se ela tá boa. E lá ainda tem as malas, enfeite de Natal, que eu vou organizar no armário que o Vladimir montou pra mim lá em cima.
E aí, ó, aqui ainda tem umas coisas também que vão subir. Lá atrás, dentro daquele saco preto também, é um quadro meu que eu dava aula na época da pandemia em casa. E a estante que ficou organizada. Lá em cima umas coisas que eu vou organizar direitinho, ver o que vai sair direito. Que eu olhei assim por cima e deixei ali mesmo. Mas aqui embaixo tá bem organizado, graças a Deus. E a mesa que diminuiu de tamanho. Nossa, que alívio. Consegui. Isso aqui já é outro dia. Então vamos para a receitinha de hoje, pessoal. Aqui eu tenho gorgonzola, que é uma pastinha que eu faço que todo mundo ama aqui em casa. Um pote de requeijão de 200 gramas e uma caixinha de creme de leite, que vai aqui mais ou menos meia caixa. Eu vou dando ponto com ela nessa pastinha. Aqui eu tenho 100 gramas de gorgonzola, 106 gramas. Ó, deixa eu ver se tá focando. 100 gramas, R$8. É uma pastinha que dá pra você levar num encontro de amigas, pra vocês tomarem um lanche da tarde com os amigos em casa, com a família, né? Que às vezes a gente não precisa ter momento especial, né? Nós somos especiais. A gente tem que entender isso. E fazer as coisas boas pra gente aproveitar o dia, o momento. Então aqui é amassar. Desculpe o meu funga-funga, gente, que eu tô atacada da rinite e sinusite junto. E aí amassa. O gorgonzola é um queijo bem salgadinho. Então aqui não precisa colocar sal. Deixa eu botar um apoio aqui, que o prato tá batendo. Melhorou. Amassa bem ele. E esse é um queijo que pegou uma promoção, gente. Ele até anda com preço bom aqui. Guarda no freezer, ele pode ficar armazenado tranquilamente no freezer. Vai fazer a pastinha, tira de um dia para o outro. Eu tirei o meu ontem do freezer e deixei descongelar normalmente na geladeira. Agora, ó, tá perfeito, a mesma textura, não mudou. Aí agora aqui eu vou acrescentar o pote todo de 200 gramas de requeijão. Essa pastinha é como se fosse um requeijão saborizado. E ela é muito deliciosa. Vocês vão fazer e vão me contar. Se você está assistindo aí, gente, já deixa seu like, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreva. Comenta o que vocês estão achando das receitas. Se vocês vão gostar desse, né? Porque quando for pro ar, né? Já segunda-feira, esse formato de vlog. Ó, só misturar bem. Aí agora aqui vai virar essa maçaroquinha aqui, né? Ó, aí eu venho com o creme de leite e vou misturando, porque é ele que vai dar o ponto certo da pastinha. Só que eu aprendi com uma amiga, nunca mais deixei de fazer. Onde eu posso levar, às vezes, uma reuniãozinha da igreja, numa célula, eu faço. Aniversário aqui em casa, para lanchinho, nossa, todo mundo ama. Então, ó. Agora eu vou botar mais creme de leite.
Depois que ela for pro... Sujei meu dedo. Depois que ela for pra geladeira, ela fica na consistência novamente do requeijão. Aqui já tá no ponto. Eu vou abrir ali a caixinha pra gente ver quanto mais ou menos foi. Pra vocês verem. Eu gosto de fazer exatamente, ensinar exatamente do jeito que eu faço. Ó. Tá vendo? Com um pouquinho abaixo da metade. Então aqui 200 gramas deve ter ido 110 gramas de creme de leite. E aí aqui, continuo mexendo. Mexer com a colher agora. E aí é só transferir ou pro mesmo pote de requeijão, que não vai dar, né? Você vai ter que distribuir em outro potinho. Ou bota num recipiente assim com tampa, igual o meu, ó. E aí, se não der tudo, coloque em outro. Aqui provavelmente eu vou ter que colocar em outro. Olha como rende, gente. Levou na geladeira, ela vai voltar à consistência do requeijão. Olha que delícia. Para comer com uma torrada, um biscoitinho creme cracker, aquele biscoitinho drink, para passar no pão francês ou no pão de forma, vocês vão amar. Aqui o restinho eu vou colocar em outro potinho. E é isso, façam que vocês vão amar, gente. Que é aquela torta de liquidificador, eu chamo de fofinho. E aí aqui eu tenho calabresa que eu refoguei com cebola e joguei aquele dueto, né, que é ervilha e milho e tomate. O tomate eu joguei ele cru depois, tá? Aqui eu tenho 1 xícara de óleo, 3 ovos, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de farinha de trigo e essa aqui eu coloquei 1 colher de chá de sal, 1 colher de maisena de sopa e 1 colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu tenho 50 gramas de queijo ralado, que eu vou botar um pouco na massa, metade na massa, na hora que eu estiver batendo no liquidificador, e metade eu vou polvilhar por cima. Aqui mais ou menos 1 colher de sopa só na massa, só para dar uma saborizada nela. E aí bato tudo no liquidificador e vou montar ela com vocês. Esse recheio pode ser feito com frango desfiado, queijo e presunto, né, mussarela e presunto, sardinha, atum, salsicha. Não precisa ser com molho, tá? Se for sardinha, você ainda pode fazer com um molhozinho. Mas assim, no caso aqui da sardinha, da calabresa, eu só refoguei com azeite, cebola, botei o tomate joguei por último, né? Mas aí botei um milho e a ervilha e tirei e deixei esfriar. É importante que esteja frio. Se for fazer de sardinha, pode fazer como se fosse uma pizza. Bota a massa no fundo e aí joga a sardinha por cima já refogada com cebola, tomate, pode botar azeitona. E aí eu vou fazer a montagem com vocês. Misturei tudo,
Vocês viram que eu bati até aberta, ó. Ela fica tipo massa de panqueca, bem líquida. E aí agora eu vou fazer a montagem. O tabuleiro que eu untei ali é de 30 por 20. Eu já vou montar com vocês. Agora que eu vou fazer a montagem. Então, olha, vou jogar metade da massa. Não precisa jogar ela toda. Então, metade da massa aqui. Conforme vai passando o tempo, ela vai dando uma engrossada, é normal. Espalha, não precisa ser muita massa no fundo. Hoje tá todo mundo aqui em casa. E aí eu tô aproveitando para fazer receitinha, porque aí todo mundo me ajuda. Jogar mais um pouco, ficou fina. Me ajuda a comer, né? E aí... E ainda gravo pra vocês. Então, nada mais é do que aquela torta de liquidificador. Se vocês fizerem com salsicha, ela fica igual cachorro quente de forno. Aqui eu vou colocar o recheio. Aí é só vocês irem jogando. E aí, depois vocês comentem de o que vocês fizeram, qual foi o sabor que mais agradou. Quem já fez, conta aqui nos comentários. Se não deu like, dê um like. Ative os sininhos das notificações para vocês receberem toda vez que sair um vídeo novo. E é isso, pessoal. Vamos compartilhar. Que é um prazer ter vocês aqui comigo. E vocês vão dizer também se vocês gostaram desse formato, né? De vlog, de gravar. Que eu vou gravando mais meu dia a dia. A partir da semana que vem, já vou começar uma reforminha aqui em casa. Pouca coisa. Do quarto, quero compartilhar com vocês. Agora eu vou jogar o restante da massa. E aí é só vir jogando assim, ó, que ela mesmo vai espalhando e vai cobrindo. E não tem problema se ele ficar de fora o recheio, porque a massa vai crescer e acaba cobrindo ele depois. Então, essa medida que eu faço é pro tabuleiro de 30 por 20. Aqui ele tem 20 e aqui tem 30. 32 a medida dele. Então, por 30 também fica ótimo, ó. Joguei toda a massa aqui. Vai ficar no forno pré-aquecido. Eu já aqueci ele a 180 graus. E ele vai ficar por mais ou menos uns 30 minutos. Ou até dourar. Então, dourou. Espetou o palito, tá sequinho? Tá pronto. E agora, ó, o restante do queijo ralado, eu jogo todo aqui por cima. Então, é uma receita fácil, prática, para vocês fazerem um lanche rápido. O de sardinha fica maravilhoso. O de atum também. Eu confesso que prefiro de sardinha. De presunto com queijo também. Presunto com queijo vocês podem fazer tipo aquela torta portuguesa que coloca cebola crua, azeitona. E fica maravilhosa. Joguei tudo aqui. Que é isso que vai criar uma crostinha. E agora eu também jogo por cima orégano. Pouquinho, assim, só pra dar um verdinho e um saborzinho. Bem pouquinho. Não precisa muita coisa. Então, vou levar pro forno e assim que sair, eu mostro pra vocês. Olha, pessoal, ao vivo tá mais dourado do que aqui na filmagem, mas ficou 25 minutos, nem chegou a 30. Tá assadinho, douradinho. E aí é só espetar o palito, saiu seco. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, sequinho, tá vendo? E douradinho.
Vai. Aqui, pessoal, a textura, ó, do requeijão. Normal, ele voltou a textura. Levou na geladeira, volta a textura. E, ó, fica perfeito. Pessoal, olha como é que fica bem recheadinho. E não fica seca a massa, fica úmida, ó, e fofinho, fofinho. Eu tinha falado que não precisa molho, mas no caso do cachorro quente, faz um molho normal, como se fosse um cachorro quente, só que não vai aquele caldo todo, menos caldo, porque se colocar muito caldo, aí penetra muito na massa, desanda. E aí, olha que delícia. E foi isso, pessoal. Vou encerrar por aqui minhas gravações. Tentei gravar pra vocês um pouquinho do que foi meu final de semana. Não deu pra gravar muita coisa porque ainda tô muito atacada da sinusite. Estou bem inchada ainda, meu rosto tá bem inchado. Mas vou melhorar. Espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado. Quero desejar uma semana cheia de paz, amor e bênçãos do Senhor na vida de vocês. E essa semana eu vou gravando aqui, vou postando. Queria ter gravado mais coisas, né? Mas fiz a arrumação do quarto lá, postei um pouquinho. E tem muita coisa para vir por aí. Arrumação de coisas que estão precisando ser ajeitadas aqui. Eu quero gravar, compartilhar com vocês. E por falar em compartilhar, espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E comenta muito aqui. Se vocês fizerem a receita, compartilhem com os amigos, me marquem nas redes sociais e espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!